Graça e Pai, meus irmãos e irmãs, leitura de hoje, 2 Reis 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao Senhor, ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios, e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às mediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às mediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois, levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo? Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia do interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a um dos seus servos: deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vamos ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele, assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer, segundo esta palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá isso. E assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao portão e ele morreu. Capítulo 8. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. Eu estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou também para reclamar a sua casa e suas tendas. Então, suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou tudo.
Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente. Ele anunciaram dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: pega um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus, porque meio dele pergunta ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu: vá, diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada aos seus jovens, esmagar os seus pequeninos, rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael perguntou: mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? E Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto do seu senhor. O rei lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou em água, estendeu sobre o rosto dele até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com a filha dele. E Jeroboão fez o que era mau aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre, nos dias de Jeorão. Os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi a Zaí com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam, os capitães dos carros de guerra. Mas o povo de Jeorão fugiu para suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou. Quando aos demais atos de Jeorão e tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel, do rei de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. E Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. No 12º ano do reinado de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Orim, rei de Israel, se chamava Talia. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com a filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote e Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Então o profeta Eliseu, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vai até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Entre no lugar onde ele estiver. Peça que ele se levante ao meio dos seus companheiros e leve para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O jovem profeta foi até Ramote Gileade, e quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tem uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou em casa. O homem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim a casa de Acabe, meu senhor, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todo o servo sexo feminino, masculino, quer escravo, quer livre em Israel, porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a sepulte. Dito isso, abriu a porta e fugiu.
Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem este homem e sabem as coisas que ele está dizendo. Mas eles disseram: é mentira, por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: eu ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: rei, Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote de Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado. Quando lutou contra Hazael, rei da Síria, Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava na cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel, viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: veja uma tropa. Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vai encontrar dele. Vai perguntar: vocês vêm de paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela me deu aviso dizendo: o mensageiro chegou até eles, não estão voltando, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: assim diz o rei: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Nissim, porque está guiando como um louco. Jorão disse: prepare o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu, e Acasias, rei de Judá, foi com ele. Cada um com seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz? Se ainda continua as prostituições da sua mãe, Jezabel, e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: levante-se e jogue-o no campo, que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você, juntos, viemos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor, Deus, pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pega e jogue no campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Mas Jeú perseguiu e disse: matem também a este. E eles atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibeleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram em carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou para a janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zirim, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: jogue-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos. Jeú atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem no corpo dela, porque ela é filha do rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que ela falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra do campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Palavra do Senhor de hoje, pastor Dainer.